Você sabe que quando eu... primeiro que a galera pediu demais você vir aqui. Eu achei isso muito do caralho, de verdade. Fiquei muito feliz. Primeiro que eu te acho um cara foda. Obrigado. Segundo, porque eu acho que tem hoje, talvez, um entendimento diferente de tudo que você fez. E eu acho que o público sacou muito isso. Eu abri para perguntas e muitas das pessoas, eu te diria que há 10 anos atrás, as perguntas teriam sido diferentes. Também acho. E foi algo que felizmente a história consertou, né? São aquelas injustiças históricas que você fala, porra, que legal que entenderam isso. Você sente um pouco isso? Que tem uma leitura diferente? Sempre souberam o quão longe você chegou. Mas a coisa do atrasado, a gente inevitavelmente tem que falar disso, não tem como não. Sim. Mas eu sinto que o público tem uma interpretação diferente disso. Eu tô certo ou tô errado? Não, você tá certo. Agora, o dia que eu tive a percepção disso foi quando a coisa da rede social começou a fluir. Eu fui o primeiro piloto no Twitter a ter mais de 1 milhão de seguidores, então começou-se a dizer em 40 palavras o que eu queria dizer. Ninguém estava dizendo mais por mim. Então, quando alguém falava alguma coisa, eu falava assim, não, desculpa, este é o meu texto, não é aquele que foi dito. Então, quando você tem dentro do teu país a própria casa para que você trabalha, que faz um programa de humor e que tira sarro perante certas situações, que a gente tira sarro mesmo, né, com o teu trabalho, você vai buscar coisas que são engraçadas. Eu sempre fui parte do humor. Eu sentava, juro para você, sentava com meu pai para ver a escolinha do professor Raimundo. Eu sempre fui do humor. Então o Jô Soares, o Chico Anísio, para mim era um meio da minha época que eu gostava desse tipo de humor. Mas aí, até o cara começar a fazer uma piada com algo que não é verdade, é um fator muito agressivo. Você está falando do Cacete Planeta. Isso, fica 11 anos né? Acho que foi isso que ficou. Mas o que você fala que não é verdade? Tipo de inventário? Que tipo de mentira? Não, porque você fica brincando com o negócio do atrasado, porque o cara chegou em segundo, entendeu? Aliás, o Rubinho chegou 6 minutos antes do horário, que quase não pegou o teste. Eu brinco com muita coisa. Inclusive, você é obrigado a chegar no horário, né? Porque senão o pessoal vai ficar te enchendo o saco. E assim, as pessoas, elas têm o direito de fazer a brincadeira. Claro. Eu não posso ficar chateado com algum tipo de brincadeira, porque se o país inteiro brincou com uma história, não tem muito jeito. É que você entrou na brincadeira também, fez foram propaganda. Poucos que foram lá para verificar. O cara que teve a pachorra de verificar que o menino nasceu humilde, se dedicou. Quantas vezes ele foi campeão? Aí o cara vai lá e fala assim, puta, o cara foi campeão disso, foi campeão daquilo. Aí ele começa a se dar o valor. E assim, quando o cara anda de kart indoor, você pode ver na rede social, o cara fala assim, eu nunca mais vou falar mal do Rubinho. Ou seja, aí o cara começa a dar né? Quando a primeira vez que eu estava numa sala e vi o Guga dar tentar uma paralela e que ela foi para fora, só que se ela tivesse milimetricamente entrado, ele tinha deslocado completamente o cara. Só que ela, infelizmente, foi para fora. Aí o cara falou, não tinha que ter tempo. Você tá falando o quê, velho? Desconhecimento. Você já pegou numa raquete? Você já fez um negócio? Você sabe o que é bater um pênalti com a torcida inteira gritando, ovacionando o teu nome, falando que você é um escroto, que você é isso? Então, eu acho que os nossos filhos, o teu filho, ele vai trazer situações novas para você. A forma como, por exemplo, por que ninguém brinca com os meus filhos? Porque eles colocaram um pingo, entendeu? Tipo assim, se você quer mostrando como que é o pai, como que não é. Eu tive a chance de mostrar o que eu sou. Eu sou brasileiro, eu gosto da pátria, eu tô atrás. Não gosto da política, mas eu entro da forma como é. Vou lá, eu voto, eu faço. E, cara, eu lutei para chegar onde eu tinha que chegar. Eu cheguei, né? E aí você vê esse contraste que é o Brasil, de uma desunião. Se todo mundo fosse um pouquinho mais unido, a gente não ia ficar brigando por religião, não ia brigar por política, não ia falar de futebol. Cara, se você é meu colega e você torce para outro time, a gente consegue ir, porque pode ser que empata, mas
Se não empatar, um vai sair tirando sarro do outro. Mas essa é o valor da vida. Eu acho que tem, Rubinho, você pode dizer isso muito melhor do que eu. O brasileiro, ele tem um desprezo pelos ídolos. Assim. O ídolo brasileiro, o que é vitória para o brasileiro é algo muito questionável. Tem pessoas não muito vitoriosas que se transformam em grandes mitos e tem grandes vencedores que viram brincadeira, piada ou desprezo. Deu o caso especificamente, o pessoal super já entendeu essa história. Mas te falo, por exemplo, outro dia eu estava vendo. Pensa no Pelé, por exemplo. O Pelé é simplesmente um nome que você fala no deserto do Saara para um beduíno, Pelé, a pessoa sabe o que é o Pelé. Então assim, é um nome que é sinônimo do Brasil, é ídolo no mundo inteiro, aonde ele vai. O Pelé hoje, se quiser conversar com um presidente de qualquer país, ele senta e conversa. Só que o brasileiro hoje olha pro Pelé e fala: só fala merda. O cara só abre a boca para falar bobagem, o Pelé calado é um poeta. Porra, um cara, velho, eu sei a imagem da assinatura do Pelé. Olha que ponto isso. E o brasileiro é tirar Pelé, qualquer coisa. Aí morre e aí sim, vai ter lá uma bela de uma matéria. Então, é exatamente isso. Eu ia falar, eu no momento da Fórmula 1, eu tive a gratidão de receber o George Harrison do Beatles lá dentro do meu box. E ele falou assim: você é um nome muito forte. E eu falei: por quê? Ele falou assim: Barry é um instrumento, cello é outro. É verdade. Olha onde foi buscar. Então, as pessoas começam a dar valor por coisas que a gente nem imagina, né? Mas o que eu gostaria era exatamente isso. E eu falo toda hora. Não vamos esperar eu morrer para falar que eu era bom acertador, que era bom não sei o quê. E não é que eu quero que você fale bem de mim. Porque depois que eu aprendi que 33% das pessoas gostam, isso comigo, com você, com qualquer um, 33% não gostam e 33% não se importam. Desses 33%, você passa meio que a vida inteira tentando dar uma... ser neutro, assim, trazer ele para perto, tá? Mas, então, não é que eu quero que fale bem, mas é o que vai acontecer. Vocês vão esperar todo mundo morrer para que realmente o valor seja dado ou falado, né? Então, vamos reverenciar as pessoas em vida para que a gente possa ter uma vida melhor. Eu falo isso muito para os meus filhos. Não espere o daqui a pouco, se pode ser feito agora. Você tinha essa a gente estava falando sobre o que é a noção da vitória e da derrota, que é uma coisa muito pessoal, né? Sim. Você tinha essa noção quando você corria e ouvia essas críticas e tudo mais, ou realmente você naquele momento sentiu um pouco de ingratidão assim do povo? Não, Rafinha, o negócio é o seguinte: eu odeio perder até bolinha de gude, cara. Então, assim, como um bom brasileiro que não gosta de perder, eu também não gosto. Só que quando eu cheguei lá, o negócio é eu explicar e a pessoa fechar o olho, esperar 5 segundos antes de ter a emoção dela e falar assim: tá, eu entendo. O outro é eu falar e o cara fala assim: que chorão. O cara tá tentando... Foda entendeu? Mas inveja. As pessoas adoram falar inveja. Não, o cara falou: o outro cara fez isso. Eu quando cheguei, a pessoa pergunta pra mim: no contrato com a Ferrari, tinha alguma coisa escrita que você era o segundo piloto? Eu avisei a equipe: se tiver alguma coisa escrita, eu não quero. Eles falaram: não tem. Perfeito, tô dentro. Só que tinha no do Schumacher. No meu... Que era o quê? Mas que dizia o quê? O carro reserva, nunca era meu. Então, era dele. Só que não estava escrito no meu coisa que eu era o segundo. Entendi. Mas, efetivamente, eu era. Então, o que você faz com isso? Você tem que mostrar para eles que você é tão bom quanto para que eles te deem o valor. E foi isso que eu fiz durante o tempo. No meu terceiro, quarto ano de Ferrari, o Michael nem testava mais o carro, porque ele falava: o Rubens é melhor que eu para testar o carro, ele que vai conseguir evoluir muito mais. Então, hoje, o nego lá vai lá, pega lá um carinha que tem grana e bota lá para andar na equipe. E aí, o que acontece? Quando você testa um microfone... O meu microfone é tipo A e o teu é B. Tá. Eles são muito parecidos, tá? O preço é muito parecido, mas pode ser que na tonalidade, para aquilo que você precisa, o B é melhor. Se você não souber decidir em 5 segundos, com uma volta de conhecimento, pode ser que você fique com A e depois você não venha conhecer o C, você não venha conhecer o D.
Então, hoje o menino que chega lá com dinheiro, ele não dá a evolução certa para o carro e a equipe começa a ir para baixo. E o cara precisa de dinheiro. Aí ele pega outro com dinheiro que não tem o conhecimento. É um ciclo. E vai indo, entendeu? Então, o que a gente tinha na Ferrari, hoje o cara fala assim, pô, todos os campeonatos de construtor que eles ganharam, né? Porque o Schumacher foi campeão e tal. Mas era um conjunto, né? E aí você fala, pô, mas você se sente injustiçado perante o público? Não, porque eu deito a cabeça no travesseiro e eu tenho essa tranquilidade de saber que eu dei meu 100%. Sempre teve essa tranquilidade? Eu não tive sempre, não. Isso foi como eu falei no começo, o processo todo de autoconhecimento era disso também. Porque eu falava, poxa, no começo eu falava, que injustiça, cara. Eu sou muito brasileiro, cara. O cara não me conhece para falar essa porcaria que tá falando. Então, que triste. Eu me sentia triste. Até eu entender que quem que tinha que dar o valor mesmo para mim era eu antes de tudo. A partir do momento que eu dei, foi a hora que houve uma reviravolta e que o cara, entendeu? Se o cara tem coragem de brincar na minha cara, assim, e ele não ficar sem graça, ele é um cara muito bom. A gente tem que contratar ele para, mas assim, são 2 em 1 milhão, entendeu? Eu te confesso que a piada do Rubinho, essa piada, para mim, ela morreu rápido. Eu já entrevistei muita gente que eu falo, puta, te sacaneei a vida inteira. Mas eu acho que ficou uma piada tão manjada. Pra mim, a minha opção de não fazer a piada do Rubinho não era pelo respeito à carreira do Rubinho, que eu desconhecia, porque, sinceramente, o automobilismo nunca foi minha coisa. Eu jogo basquete. Mas pra mim, a piada manjada sempre foi. E o Caceta e Planeta é uma piada que fez pra caralho. Depois que eu fui entender, quando eu fui te entrevistar a primeira vez, que eu fui ver, porra, olha aqui o que tem. Mas eu acho que as pessoas não se dão essa... muita gente. Hoje em dia mais, porque realmente eu acho que a mesa virou um pouco. Mas não se dão essa então tem paciência para se informar, para saber não tem, também não tem a vontade, porque os problemas nossos diários, eles são muito mais importantes do que eu passar todo o tempo fazendo isso ou fazendo aquilo. Então, eu fui repórter da Globo por 2 anos. Então, quando eu comecei a fazer perguntas pertinentes, assim, sem faltar respeito, porque uma vez, no ponto, falaram assim, vai lá, entrevista o Massa e pergunta do ano que vem. Eu falei, no grid, isso não se faz. Eu não vou. O cara está concentrado para a corrida, a resposta dele vai ser amarela, não vai. Aí o cara falou, não, você precisa... Eu falei, eu não vou, você pode me mandar embora, mas eu não vou. Então, tem certos processos que você tem que ter, porque é só com um cara que já passou pelo que a pessoa está passando, ele tem como avaliar a situação. Então, com o basquete, por exemplo, você saberia avaliar um momento de ingresso ou não, entendeu? Mas é o teu ponto. O cara expulso de quadra, eu vou lá entrevistar ele para saber o que aconteceu. Porra, não faria isso de jeito nenhum. Então é muito isso. Eu acho que a gente, na vida... São poucos aqueles que têm paz no coração com as atitudes, né? Ontem eu sentei com meu filho para conversar de situações de pais separados, de 15 anos. É um momento, né? Tá explodindo tudo, assim, né? Então, eu me sinto muito eficiente a isso, assim. Eu gosto muito disso. Eu gosto... Eu coloco muito amor a coisa. Eu posso quebrar a cara, mas do momento em que eu coloquei amor a mim, a saber o que eu dei, assim, aquilo... Ainda bem que a gente testou, hein? Não, mas eu sou vacinado. Eu daqui a pouco quero um pouco d'água. Pega um pouquinho d'água pro Rubinho. Somos grandes contaminadores. Eu fui para os Estados Unidos. Esse nariz nosso aqui, velho, tossiu, contamina um estado inteiro. Olha lá. Pega uma aguinha pro Mas no momento em que você tem isso muito claro, assim, sabe? Do quanto você já se dedicou e o quanto que você sabe que deu certo e o quanto que não sabe. Claro. O quanto que você Só sabe quem que deu sabe certo. isso é você. Só? Com certeza, não tem sentido.